Muito boa tarde, já estamos em direto com o Pedro Correia e é mesmo boa tarde hoje, tanto em Portugal como nos Emirados, lá até é quase boa noite. Hoje tivemos que fazer isto um bocadinho mais tarde, eu tive uma série de compromissos hoje de manhã e pedi ao Pedro para fazermos isto às 4 da tarde e o Pedro felizmente teve essa possibilidade. Obrigado, Pedro, antes de mais, e por esta paciência neste pequeno atraso aqui, mas o que interessa é que estamos juntos para mais uma vez fazermos a revista da semana. Perguntar-te como é que estão as coisas aí, além do calor, não é? Sim, isso, o calor é o costume. Antes de mais, boa tarde para ti, Remo, boa tarde também para todos os quarentenários que nos assistem. Estamos já a atingir ali perto dos 40, está bastante quentinho, mas vamos resistindo, que isto faz parte desta caminhada aqui no Dubai. No geral, pronto, os números continuam a subir, as coisas ainda não estão controladas, portanto, a nível de descida dos números, mas pronto, mas no geral, como tenho dito anteriormente, mas já há um desconfinamento também, Pedro, como aqui? Sim. Já há um certo desconfinamento, portanto já podemos sair à rua sem pedirmos à polícia, exceto agora entre as 8 da noite e as 6 da manhã, porque eles estão a proceder à limpeza das ruas, à desinfecção das ruas, e é isso só mesmo para questões urgentes, como ir ao hospital e assim. Mas tirando isso, portanto, durante o dia, a vida não se faz ainda de forma normal, nem tão pouco mais ou menos, mas também já não estamos confinados como estávamos aqui há algumas semanas, portanto tem havido nesse aspecto uma abertura e vamos ver agora com o evoluir das coisas o que é que vai acontecer nos próximos tempos, sendo que para a semana é feriado aqui nos Emirados, que é o Eid. Por falar nisso, Eid Mubarak to all my Muslim friends, e é que alguns colegas ouvem, mas não percebem o que a gente diz, agora esta parte perceberam. Portanto, para a semana é o Eid, que é uma espécie de feriado que celebra o fim do Ramadão aqui nos Emirados. Portanto, vai haver alguma vontade de ajuntamento por parte das pessoas. As autoridades nesse aspecto já deram indicações que não nos devemos juntar, devemos evitar isso, mas pronto, mas pelo menos aquelas coisas mais básicas como ir ao supermercado e assim, isso fazemos com alguma naturalidade, pronto, e sem grandes problemas. Ora bem, Pedro, vamos avançar e há aqui um tema fortíssimo, que lá está, dos últimos dias e que hoje, sexta-feira, ganha ainda mais força e nós fazemos a revista da semana e a revista do dia, que é, como já está aí de resto em grafismo, Pedro Proença com o futuro em equação na Liga Portugal, depois de uma série de problemas e o caos que o Record até ontem dizia na primeira página e com alguma razão. Na bola hoje, a reunião entre clubes e Proença foi escaldante, mas o Presidente da Liga mantém-se em funções, fica para já, diz o jornal A Bola, colocou lugar à disposição e marcou a Assembleia Geral para 9 de junho, que de resto vai ser decisiva. Barcelos e Bessa, entretanto, aprovados. Numa primeira fase, estes dois estádios têm ficado fora por pequenas questões que, entretanto, foram resolvidas. Esta questão do recorde tem Proença até 9 de junho. O Presidente da Liga diz que o lugar está sempre à disposição. Braga ameaçou processar Liga se não houver futebol. Bessa e Barcelos aprovados. Reunião de calendários adiada para hoje. Tem sido um problema bastante grande e que tem gerado muitos conflitos também. Conheça o mapa de jogos defendido por Liga e Sport TV. Guerra aberta entre Marítimo e Nacional, já lá vamos. E depois, no jornal O Jogo, sobre tudo isto, o presidente do Sporting Clube Braga pediu a admissão dos clubes que formam a direção da Liga na reunião de ontem. Salvador ao ataque. Executivo liderado por Pedro Proença, alvo de grande contestação. Notícia de O Jogo confirmada. A gestão da Liga referenciada, referendada, assim é que é, em Assembleia Geral. E Salvador acusou órgão diretivo de inoperância, ou seja, há aqui um braço de ferro entre alguns clubes e próprio Pedro Proença, que teve a ver com aquela carta também isso, não só em que Pedro Proença sugeriu jogos em canal aberto, o que acabou por agastar operadores e clubes, por incrível que pareça, e a agradar aos adeptos, mas não agradou aos players. Mas há muito mais do que isso, há a guerra dos estádios, há as guerras de bastidores pelas datas, pelos horários, também, que é o que está a acontecer. Há o caso do Marítimo impugnar a questão da segunda Liga por causa do Nacional, que é mais uma guerrinha do futebol português. Há este ataque de António Salvador aos clubes que estão na direção da Liga e, portanto, Pedro, vou repetir o que dizemos sempre. A salada à portuguesa no seu pior, não é no seu melhor, é no seu pior. E paz nem vê-la, não é? Não, o que me parece, há pouco perguntavas-me acerca da temperatura aqui nos Emirados, aí a temperatura a nível do futebol já está quentíssima, não é? Já está tórrida. Vamos ter um verão quente a nível de futebol, é aquilo que me parece.
vamos ter um verão muito quente. Todas estas questões que estão a ser levantadas, eu lembro-me quando nós ainda fazíamos a revista de imprensa na rádio e para o fim antes do término do campeonato, já falávamos muitas vezes sobre o ambiente no futebol. Pronto, entretanto, as competições foram interrompidas e nós vivemos aqui um limbo com uma certa paz durante algum tempo, em que as coisas aparentemente acalmaram durante algum tempo, e depois, quando começaram a haver perspectivas da volta do futebol e da volta das competições, é um bocadinho, fazendo outra comparação com o verão, como os incêndios no verão. A gente começou a sentir primeiro assim um cheirinho a queimado, mas ainda não se vê nada, depois começa a haver assim uma certa fuligem no ar e a gente, isto deve haver incêndio, e daqui a um bocado já estamos a ver fumo, e daqui a um bocado já estamos a ver o fogo também, e parece-me que o futebol português está um bocadinho nessa fase, portanto a entrar quase em Charlie, não é? Não mudou nada com esta pandemia. Quem pensava que isto podia mudar a filosofia dos dirigentes e dos clubes está à vista que não vai ser assim. Não, a pandemia está neste momento a ter o condão de trazer ainda tudo mais à superfície e tornar tudo ainda mais óbvio do que aquilo que já era antes, não é? Agora, Pedro Proença, tenho eu ideia, posso estar enganado, há não muito tempo foi reconduzido como presidente da Liga, até com uma percentagem grande dos votos, julgo que 95%, se não estou em erro. Aí não foi há muito tempo, eu creio que foi há um ano ou pouco mais do que isso. Portanto, e agora de repente levantam-se estas questões todas. É evidente que principalmente a questão da segunda liga é uma situação que deixa uma ferida aberta. O Feirense, aliás, vai até às últimas consequências, não é? Já se sabe. E agora foi o próprio Marítimo. Ao princípio as pessoas não estavam a perceber muito bem. Olha, eu próprio, quando vi o Marítimo, impugnou, e depois, quando percebi o motivo, realmente dou por mim a pensar triste futebol português, porque é muito difícil avançar assim. Não, mas repara, lá está, pode-se discutir a legitimidade, mas a legalidade... Sim, isso, claro. A legalidade está lá, está lá. A base legal para, não é? Sim. E repara, o Feirense até é uma questão diferente, não é? Porque foi um prejudicado diretamente. Grande legitimidade aí, sem dúvida. Portanto, há uma grande legitimidade dessa parte, de forma que, pronto, e depois ainda temos a Primeira Liga, não é? Que estamos a assumir que a Primeira Liga se vai jogar e que vai chegar ao fim, é o que de alguma forma agora desejamos, já que temos este cenário, claro. Mas se por acaso acontece alguma coisa em contrário, as consequências podem ainda ser piores, porque eu sempre temi isto, que depois começassem a haver os processos e as interpelações e as impugnações e essas coisas todas, esses palavrões todos da área da lei, na qual eu sou leigo, mas sempre temi isso, e isso de alguma forma está a acontecer, porque lá está. Agora, lá está, o Pedro Proença e a discussão à volta do Pedro Proença. Ok, que principalmente a questão da segunda liga mal resolvida, outras questões, como a questão dos direitos de transmissão, que está sempre a bater na mesma tecla, também se pode falar disso, mas a verdade é que os clubes fazem parte de uma Assembleia Geral da Liga, onde têm um poder de voto e um poder de veto. É daquelas coisas que depois é difícil descortinar o que é que se está a passar aqui, quando foram precisamente os clubes que o colocaram lá. Portanto, são lá está, como estás a pôr em rodapé, são guerras de bastidores, lutas eventualmente por poder, é o costume, não é? Nada de novo também aí. Parece que Pedro Proença vai sobreviver a isto, tendo em conta que, pelo que se consta, Benfica e Futebol Clube do Porto, por exemplo, não querem Pedro Proença na Liga. Acho que não. Pois, eu também acho. Quando entram esses tanques em guerra, não me parece que haja grande solução, mas o futebol português também é fértil em reviravolta. Sim. E pode acontecer que as coisas sigam em sentido contrário, mas aparentemente não. E nós também sabemos que ao longo da história do futebol português há muitas situações que são criadas, são infabuladas e que depois não era bem assim, portanto era para desviar atenções, não sabemos. Eu acho que nós estas coisas só percebemos depois a posterior, é que percebemos exatamente o que é que estava a ser feito, porque é como te disse anteriormente, quer dizer, foram os mesmos clubes que o colocaram lá há não muito tempo. Exatamente. Não me parece, e agora as decisões que estão a ser tomadas e que estão a ser contestadas, de alguma forma também é com a anuência desses mesmos clubes, e muito bom número, portanto,
não é assim muito fácil nem muito claro de avaliar isto, assim visto de fora. Vamos ter que aguardar mais algum tempo para perceber exatamente quais serão as ideias e as intenções, sendo que o futebol português, e neste caso a Liga, precisava de facto de um novo rumo, mas eu não ponho esse ónus todo em cima de uma figura, neste caso do Pedro Proença, porque eu acho que é uma questão, é uma situação de Estado, não é? É uma situação global, de mentalidades, de olhar para o futebol como uma indústria e de se ter o cuidado de gerir o futebol como uma indústria e não, como já falamos muitas vezes anteriormente, o meu quintal, o teu quintal, e eu trato do meu quintal, tu tratas do teu, e quem tiver mais unhas toca guitarra, não é? E é o que acontece, infelizmente, a maior parte das vezes. Em relação a esta questão propriamente dita, em concreto, do Marítimo e do Nacional, Rui Alves, também ao seu estilo, aliás, ainda por cima, entre aspas, não é uma crítica, tem a ver com a personalidade, e era isso que eu ia dizer, ainda por cima, são duas personalidades muito vincadas, a do Presidente do Nacional da Madeira e o Presidente do Marítimo. Diz Rui Alves, o vírus não ataca só os pulmões, ataca também os neurónios. O Presidente do Nacional, Rui Alves, reage ao pedido de impugnação da segunda Liga por causa do este pedido feito pelo Marítimo. O Record fala em guerra aberta entre Marítimo e Nacional, e é algo também que o jornal O Jogo acaba por citar, precisamente dizendo: Rui Alves arrasador na reação à impugnação tentada pelo Marítimo, vírus atacou os neurónios e Farense admite levar o caso às mais altas distâncias. Lá está aquela questão de que nós já falamos aqui várias vezes, que isto pode dar pano para mangas no que diz respeito a tribunais e a questões jurídicas. Não espantará a questão do Nacional e do Marítimo existir sempre um braço de ferro, seja por aquilo que for. Eu ontem, por acaso, falei com um amigo madeirense que não torce para nenhum dos dois clubes, é adepto do União da Madeira, e ele dizia-me um bocado na brincadeira que Marítimo e Nacional chateiam-se por uma banana, portanto, ou por um ananás, se quisermos. Portanto, que não ficava nada surpreendido com isto, e ainda mais ele explicou-me, porque eu não tinha lido a notícia toda, que isto tem a ver com os apoios do governo regional, e que estamos a falar de muito dinheiro, e que por isso também, além da rivalidade, há esta questão. O caminho me faz ver que é puxar ao de cima o pior que existe neste mundo do futebol, e sinceramente acaba por não ficar bem, ninguém bem na fotografia, não é? Porque o que passa lá para fora é isto, é estas palavras: estás mal dos neurónios, é isto, é aquilo, e a Madeira não é assim uma ilha tão grande para tanta quesilha, mas o que é certo é que ela está aí, não é? Sim, é como dizes, a quesilha está aí. E eu também, quando vi a notícia, eu pensei logo nisso, na questão do dinheiro, porque eu tenho ideia, é a ideia que eu tenho, posso estar errado, que há uma proporcionalidade, ou seja, o Marítimo vai receber menos, porque o Nacional vai estar na primeira divisão, vão disputar o mesmo bolo, digamos assim, ou um bolo semelhante. Portanto, o Marítimo, em comparação com os anos em que tem estado sozinho na primeira divisão, recebe menos. Mas agora temos outro problema. Porque agora temos o problema, por exemplo, do Feirense, que não subiu, mas agora, perante impugnações e entradas em tribunal, também temos o problema do Farense e do Nacional, que já foram dados como... e que já ameaçaram também. O Farense, por exemplo, que já ameaçou-se, para aí, se houver aqui algum bote face, nós não vamos concordar, não vamos deixar. Pronto. Não. E agora como é que se resolve isto? E quando é que se resolve isto? Pois, mas era por um lado, nós que vamos observando o fenómeno de fora, desapaixonadamente, não são os nossos clubes, não estamos diretamente envolvidos. Eu acho que é um pouco previsível que estas coisas possam acontecer, porque é o que normalmente acontece. As ameaças, as impugnações, depois se não jogar em casa vou impugnar, e em alguns casos, por exemplo, nesse caso dos estádios, para mim, com alguma legitimidade. Mas é conversa do costume, portanto, mais do que discutir o Pedro Proença em si, que é só uma pessoa, ou até a própria equipa diretiva da Liga, se quisermos ir um bocadinho mais além, eu creio que se tem que discutir de facto as mentalidades vigentes, não é? Mais do que até também só as pessoas, as mentalidades, porque se também se trocarem as pessoas e vierem outros com a mesma mentalidade, dá por ela, é mais vale deixar estar como está, a gente assim ao menos já os conhece, não é? As mentalidades é que eu acho que tem que mudar, porque de outra forma vamos andar sempre nisto, ad eterno, e se não é por isto é por aquilo, se não é por aquilo é pelo outro, é como te digo, agora já se está a ver o fumo no ar, e ainda faltam 2 semanas, quando chegar a competição e agora este joga hoje, o outro joga amanhã, este queria jogar aqui, o outro não devia jogar ali, o outro vai no avião, no mesmo avião que o árbitro,
Não sei como é que vai ser. Acho que vamos ter muitos temas para falar aqui na revista de imprensa. Infelizmente. Infelizmente. Nesta questão também, durante a semana foi notícia, aliás, a RTP lançou essa bomba, que era o facto de estarem previstos jogos para início da tarde, estamos a falar de 3 da tarde, 2h30, 3, e obviamente, por exemplo, falou Carlos Carvalhal nessa peça a dizer que então podem mesmo assumir, vamos atirar balas para canhão, e falou o professor José Soares, fisiologista de renome mundial, tem que se dizer, a dizer que esta situação já é excepcional do ponto de vista físico e psicológico, colocar jogos nos picos de calor, que é completamente impensável. E parece-me que isso levará a que se dê um passo atrás e que, ok, há jogos previstos para as 11 da manhã, 5, 6 da tarde em diante, mas que não haja jogos às 2, 3, 4, até por motivos que já falamos e que tu já explicaste aqui muito bem, por exemplo, da realidade dos Emirados. Sim, e repara, sem adeptos não faz sentido. É pior, exatamente. Não faz sentido, quer dizer, sem adeptos não há necessidade de pensar em horas de deslocamento, de deslocar daqui para ali, de ir para Setúbal, para Faro, portanto podem perfeitamente pôr os jogos à noite, a uma hora em que as pessoas já tenham saído do trabalho e possam ver em casa ou onde for, porque esse é outro problema, não é? Porque se os jogos de facto forem em sinal fechado, como é que vai ser, não é? Isso parece-me que há poucas dúvidas, a menos que exista uma intervenção governamental com dividendos para as operadoras, não estou a ver que não sejam em sinal fechado. Sinceramente, é aquilo que me parece, não sei a tua opinião. A questão é que as operadoras obviamente não querem que os jogos sejam marcados à mesma hora, que é para poderem fazer render mais o peixe, não é? Porque se tiverem 3 jogos marcados à mesma hora, é Sport TV 1, 2 e 3 e estão a disputar o mesmo share. Pois eu percebo isso. Agora, a questão, e por isso a carta do Pedro Proença, pelo que eu entendi, o problema dos clubes é que foi feita à revelia, mas por um lado, eu até entendo a ideia dele, não é? De alguma forma, o sinal em aberto podia proporcionar a que as pessoas pudessem estar em casa a assistir ao jogo e eventualmente que se evitem ajuntamentos. Agora, mas tudo isto é muito complexo, porque depois também percebo o operador para pagar também precisa ter receita. Exatamente. É difícil. É uma equação muito complicada. Olha, talvez a Via possa ajudar. E os clubes precisam desse dinheiro dos operadores também, não é? Tanto que a Altice até já disse que estava disposta já a pagar 2 meses já à cabeça para ajudar na tesouraria, não é? Portanto, isto é uma equação mesmo muito complicada e daí os clubes terem ficado chateados com Pedro Proença, não é? E depois também há este caso, encaixar tantos jogos em tão pouco tempo, em horários transmitíveis pela TV a nível de dividendos para uma televisão, para um operador, não é? Sim, eu ouvi dizer, eu penso que foi da doutora Sónia Carneiro, a diretora executiva, que ia haver jogos todos os dias, exceto um dia ou outro mais lá para a frente que possa não haver, mas de resto que a ideia era haver jogos todos os dias. Aí Carlos Carvalhal também já disse que tudo que não seja recuperar 96 horas entre jogos depois desta paragem que ia ser muito grave, mas lá está, isto há uma série de problemas muito sérios para resolver e que de resto logo aqui no início avisaste para alguns deles, incluindo estes, não é? Porque se calhar mais do que nunca os tempos de recuperação são importantíssimos, não é? Pois, e aí a palavra a quem percebe do métier, não é? É o Carlos Carvalhal nesse aspecto, e ele até, eu lembro quando ele estava no Leixões, ele fez um livro acerca disso, da recuperação. Sim. Ele editou e publicou um livro acerca disso, portanto ele percebe bem disso, e esteve em Inglaterra, que é um dos sítios onde a questão da recuperação mais se coloca, porque eles têm uma densidade competitiva brutal, portanto, quando as pessoas que conhecem, que estão no terreno, levantam esse tipo de problemas, eu normalmente respeito bastante, porque eles sabem daquilo que estão a falar, não é? E creio que têm que ser obviamente ouvidos e levados em conta para evitarmos situações, porque depois se os jogadores começarem a cair, para já o jogador lesionar-se para mim é das coisas mais tristes do futebol, lesões graves para mim é das coisas mais tristes e que mais me entristece. Se eu estiver a ver um jogo em que haja um jogador que eu perceba que tem uma lesão grave, a mim indispõe-me logo, e isso é uma coisa que há um alto risco, toda a gente está a dizer que há um alto risco neste momento, portanto só por si a questão da lesão já é grave. Se começarem a haver equipas com vários jogadores lesionados, mais a questão do vírus, que não sabemos exatamente como é que vai evoluir,
isto começa a ser muito, muito complicado de resolver. Portanto, são aqui muitas Pedro, coisas. aí está, em primeira mão, já está definido, acabou de sair, fomos avisados aqui por um ouvinte, obrigado, ouvinte, espectador, que me avisou disto, e um abraço para ele, Sérgio Miguel. Começa o futebol em Portugal, quarta-feira, dia 3, Portimonense, Gil Vicente às 19 horas, Famalicão Futebol Clube do Porto às 21h15. Vou aqui dizer o resto do quadro de jogos. Quinta-feira, dia 4, Marítimo, Vitória de Setúbal às 19, Benfica Tondela 19h15, lá está, acabam por se cruzar jogos e não terá sido alheio isto tudo que estamos a falar, eu e o Pedro, e nomeadamente treinadores como Carlos Carvalhal, especialistas como José Soares, entre outros, terem dito que não seria possível jogar em determinados horários. Sexta-feira, dia 5, Santa Clara, Sporting Clube Braga, às 21 horas. Depois também, sábado, dia 6, Aves, Bessada, às 19 e Boa Vista Moreirense, às 21h15. E domingo, dia 7, Rio Ave, Passos de Ferreira, às 21 horas. Está aqui o calendário, o arranque da 25ª jornada, que vai ser então realizada entre 3 e dia 7, e por isso não é de estranhar aquela questão de existirem jogos todos os dias, porque logo no dia 8 ou dia 9 será necessário começar imediatamente a outra ronda, mas há este espaçar de jogos ao longo dos dias, 2, 3 jogos no máximo por dia, para concluir esta jornada, mas já se sabe, aí está o regresso oficial, quarta-feira, dia 3, Portimonense Gil Vicente, e portanto, agora é um dado concreto, vem aí o futebol, de resto é esperar que corra tudo bem, e tu tocaste há pouco numa questão que parece muito importante, também está nos jornais de hoje a ser muito falada, que é a questão das lesões, por causa do que aconteceu a Marcano, central do Futebol Clube do Porto sofreu ruptura de ligamentos no joelho direito e a paragem será longa, Marcano só no fim do ano, diz o jornal O Jogo. No jornal Record, Marcano para 6 meses, fez ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito, baixa de peso nas decisões do título e da taça, e depois a bola também. Futebol Clube do Porto acaba a época para Marcano, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, aliás vai ter que ser operado, o capitão de baixa dos próximos meses. Ora, evidentemente que uma ruptura de ligamentos, infelizmente, acontece muitas vezes nos jogadores de futebol. Agora, evidentemente também, e já se sabia, há muita gente a dizer que poderá ter tido ligação a tudo isto que aconteceu de paragem e o tipo de treino que os jogadores fizeram, ou pelo menos que se não teve a ver, que potencia ou que acaba por tornar mais possível. Dará pano para mangas, nem eu nem tu somos especialistas nesta área. O que me parece a mim é que aconteça ou acontecer de mau ou de negativo nesta fase, toda a gente vai associar ao período excepcional que tivemos, e quem defendia que não devia ter havido futebol vai sempre usar estes exemplos para dizer, ora aí está, devíamos ter pensado só na próxima época, não é? Sim, pronto, mas aí quem quiser usar os argumentos vai usá-los todos e vai criar mais alguns. Isso, acima de tudo, lamentar a lesão do Marcano, em qualquer jogador é lamentável, neste caso ainda mais lamentável é porque é um jogador que tem uma liderança tranquila em campo e eu gosto muito disso, principalmente em jogadores na posição dele. É também um central de pé esquerdo, o Porto tem a felicidade de ter no Diogo Leite outro central de pé esquerdo. Pode também estar aqui uma janela de oportunidade para termos uma revelação de um jogador que pode até ser importante para a nossa seleção, porque nós também naquela posição, neste momento, temos alguma carência de juventude, digamos assim, temos jogadores de qualidade, mas muito, muito veteranos já, portanto, pode ser uma oportunidade para o Diogo Leite marcar presença e eventualmente ganhar aquela posição, mas lamentar acima de tudo a lesão que é muito grave do Marcano, ele também já tem 30 ou 31, se não estou em erro, espero pronto, que recupere o mais depressa possível, porque lá está, um jogador muito sóbrio, eu aprecio muito vê-lo jogar. Quanto à questão do vírus e desta paragem ser potenciadora deste tipo de lesões, lá está, é como tu disseste, se bem nós não somos especialistas, eu acredito que possa ter alguma influência, não sei até que ponto é decisivo, mas acredito que de facto possa ter alguma influência, e aquilo que vamos sabendo da Alemanha, dos resultados desta 10 lesões, 10 lesões, e essas sim todas relacionadas com toda esta situação. Pois, e aí vamos ver. Portugal, com os plantéis curtos que normalmente temos, vamos ver o que é que vai acontecer. Assim que a bola começar a rolar, vamos ver o que é que vai acontecer. Esperemos que os danos sejam os mínimos possíveis, mas eu estou com algum receio, sinceramente.
É uma situação a ter em conta. Para dizer a quem nos segue, eu estou a passar todos os jogos da primeira jornada pós-pandemia, pós-confinamento, no regresso ao futebol, 25ª jornada da Liga NOS, que se vai estender entre o dia 3, abrindo com esse Portimonense Gil Vicente às 19 horas, e joga também o Famalicão frente ao Futebol Clube do Porto, às 21h15. O Benfica, que está nesta luta com o título com o Futebol Clube do Porto, joga então na quinta-feira, dia 4, às 19h15, com o Tondela. Há um Vitória de Guimarães Sporting também, e um Marítimo Vitória de Setúbal. Sexta, dia 5, Santa Clara Sporting Clube Braga, e sábado, dia 6, Aves Bessada e Boa Vista Moreirense, e depois, domingo, dia 7, o Rio Ave Passos de Ferreira. Aqui vamos continuar a olhar para as primeiras páginas e também para mais alguns assuntos aqui relacionados com o dia-a-dia e com a semana, no fundo. Leões recusaram 10 milhões por Eduardo Quaresma, diz o jornal A Bola de hoje, em primeira página. Central passa ao lado do assédio, sonha ser campeão pelo Clube do Coração. Depois, as palavras de Diogo Luís, tipo proposta do Futebol Clube do Porto, mas não se cospe no prato onde se come. Depois, no Record, o destaque no que diz respeito ao Sporting é Slimani. Argelino deixa Leicester no final da época e fala do Sporting. Um dia voltarei a este clube que tanto marcou. Slimani promete voltar. Renovação de Joelson em andamento. André Cruz contactado para integrar futura candidatura. É este o destaque. Depois, David Luiz também. Quero voltar a vestir a minha 23 no Benfica e revela assédio do Benfica. Também a mesma notícia no Record. No jornal O Jogo, David Luiz vê Rubem Dias e Ferro em qualquer equipa do mundo. Gabriel Pronto passou em todos os testes e procura o regresso ao 11 com o Tondela. Sporting. Coates faz sprint para um lugar no Olimpo. Temos muita vontade de voltar a jogar. Folga aproveitada para passear e reduzir a ansiedade. Coates, se disputar 9 dos 10 jogos até ao final da Liga, completa 200 jogos de leão ao peito. Vou pegar aqui na situação, Pedro, do Gabriel, que teve um problema de saúde sério, obviamente, era uma questão, aliás, chegou a estar em causa até a própria visão do jogador, e com isso não se pode brincar, daí se vê a seriedade do assunto, e é uma fantástica notícia, seja qual for a cor de qualquer adepto, o facto de ele passar agora todos os exames médicos e até poder, se Bruno Lage assim o entender, ser chamado para o jogo com o Tondela. Sim, neste caso é um reforço para o Benfica. Ainda por cima a importância que ele tem, não é? Sim, se repararmos, não é que eu acho que haja uma relação direta, mas acho que há alguma relação, a saída do Gabriel e a quebra de rendimento do Benfica. Eu não acho que seja uma relação direta, atenção, não é uma relação direta, mas acho que tem algo a ver. A saída do Gabriel com alguma quebra, com muita quebra de rendimento do Benfica. Portanto, é um reforço importante, é um jogador ali muito cerebral, que pauta bem o jogo, que dá critério à saída de bola do Benfica, e pode ser um jogador-chave naquilo que resta agora de campeonato, para o Benfica fazer o ataque ao título, como anda a prometer fazer. Mas acima de tudo, é como diz, é um regresso de um jogador talentoso. E todos serão poucos, é um jogador como o Gabriel. Sim, e ele também tem perspectivas, pelos vistos, de eventualmente muito bem. Se juntar à seleção portuguesa. Também pode estar aí mais uma opção para o Fernando Santos. Sim. Ora bem, vamos aqui olhar, Pedro, a internet estava aqui a falhar um bocadinho, mas entretanto parece-me que já melhorou. Estava eu a dizer, em relação ao Sporting, e também se pode mostrar aqui o Benfica, há aqui os casos de jogadores que deixaram saudades, até pelo cartel que tem, Slimani e David Luiz a pescarem o olho a um regresso, não é? Para a Liga Portuguesa poderá ser interessante, são dois jogadores, obviamente, de bom nível, independentemente de já estarem numa fase mais adiantada na carreira, mas ainda com muito para dar, e portanto muitas vezes fala mal do campeonato português, mas também se revela aqui que jogadores que depois vão para as melhores ligas do mundo, que têm saudades do futebol português e nomeadamente dos clubes onde estiveram, não é? Sim, principalmente os jogadores que passam pelos grandes normalmente são idolatrados pelos adeptos, aqueles que deixam marca, obviamente, e neste caso, eu não, nesse aspecto eu não olho muito a idades, eu olho ao estado em que está o jogador. Há jogadores com 30 anos que podem estar impecáveis e ainda ter 5, 6 anos pela frente. Hoje em dia, com as novas metodologias de treino, a fisiologia, a nutrição, tudo aquilo que está à volta da ciência do desporto, ajuda a prolongar a carreira do jogador, se o jogador se cuidar bem.
temos o caso mais paradigmático do Cristiano Ronaldo, que está aí, parece um jovem de 20 e poucos anos, não é? Portanto, nada a declarar nesse aspecto, e está a jogar ao mais alto nível, não está a jogar num nível qualquer, portanto, não vejo por aí problema nenhum. Se o jogador tiver essa vontade e os clubes também tiverem essa vontade, depois só há um problema, que é o problema do dinheiro, porque eles seguramente já atingiram um nível salarial que em Portugal é capaz de ser difícil. Agora, mesmo em termos de gestão desportiva, sendo possível fazer voltar estes jogadores, acho que é interessante tanto para o Benfica como o Sporting, no sentido de construírem uma espinha dorsal, para que depois, tanto um como o outro, possam integrar o Eduardo Quaresma, no caso do Sporting, o Ferro, o Rubem Dias. O Rubem Dias já parece um veterano no Benfica, mas o Ferro e o Tomás Tavares, outros no Benfica, para que possam ser integrados, jogando ao lado dos jogadores que têm anos de casa, que têm liderança, que têm experiência e que possam ser de alguma forma uma almofada para que eles possam integrar de forma mais tranquila e mais apoiados, no fundo, dentro do campo por jogadores com outro cartel. Acho que é interessante do ponto de vista desportivo. Exatamente por isso pode ajudar e muito, não é? O crescimento, nomeadamente de Ferro, porque o Rubem Dias parece-me que já está num patamar muito elevado. Aliás, podemos pegar nisso, David Luiz, a dizer que Rubem Dias e Ferro já estão preparados para jogar em qualquer equipa do mundo. Eu diria mais Rubem Dias, que realmente o crescimento é assinalável e é já um central de nível europeu. Sim. O Ferro, pronto, passou um período menos bom no início do ano, teve ali, mas é um jogador que eu aprecio muito e acho que é central de clube grande. O Rubem Dias é mais universal. O Rubem Dias é pau para toda a obra. Acho que é um jogador muito útil, é um jogador que também ainda tem muita margem de evolução, até porque normalmente os jogadores que jogam, na minha maneira de ver, na parte de trás do campo, os guarda-redes e os centrais principalmente, normalmente têm um tempo de maturação um bocadinho mais longo, mas depois quando atingem essa maturação também podem prolongá-la por mais tempo, não é? Enquanto, por exemplo, um extremo queima-se mais rapidamente, porque é um jogador de sprints, de explosões, e pode-se queimar mais rapidamente em termos físicos. O jogador ali atrás, com os anos, tendo uma boa em termos fisiológicos, estando em condições, tendo as condições físicas necessárias, pode durar bastantes anos e durar a bom nível. Portanto, creio que ali o Benfica vai fazer encaixe, mais tarde ou mais cedo, e naturalmente que depois vai precisar de reconstruir a defesa com outro jogador. Neste momento ainda tem o Jardel, mas o Jardel, pelo menos antes da paragem, estava-se a falar também que pudesse sair e voltar ao Brasil, não sei quais são as ideias, mas qualquer clube precisa de ter uma espinha dorsal e ali atrás é fundamental nesse aspecto, penso eu. Pedro, vamos ainda olhar novamente, falamos de Marcano há pouco, mas pela questão das lesões, e obviamente Marcano vai fazer muita falta ao Futebol Clube do Porto, mas é uma oportunidade também para outros jogadores, como o Diogo, que ainda há pouco falaste, e que realmente é dos centrais mais promissores do futebol português. Mas falar da questão das eleições, Nuno Lobo e José Fernando Rio estranham silêncio do Porto Canal, diz o jornal A Bola, que é também algo que me parece que tinha sido citado exatamente no jornal O Jogo. Eleições, adeptos pedem mais discussão. O jornal O Jogo ouviu portistas ilustres sobre o arranque da campanha e a conclusão é unânime e, portanto, isto vai tudo bater ao mesmo. Ou seja, os candidatos queixam-se de o Porto Canal não ter dado a devida atenção ainda às eleições e aos candidatos e às propostas. Os portistas ilustres, e eu por acaso li essa peça hoje do jornal O Jogo, Miguel Guedes, Carlos T, etc., dizer que gostavam de ouvir mais, Carlos Abreu Amorim, de ouvir mais os candidatos também sobre aquilo que eles têm para dizer, mas ninguém colocando em causa, obviamente, a figura de Jorge Nuno Pinto da Costa e a certeza que parece unânime entre os portistas de que Jorge Nuno Pinto da Costa continuará a ser o presidente do Futebol Clube do Porto. Mas eu lembro, por exemplo, se olhar para aquilo que foi o período eleitoral no Sporting, no Sport Lisboa Benfica, só para falar dos três ditos grandes, também não vi os canais televisivos dos clubes a darem tempo de antena aos opositores, quem está à frente dos destinos do clube. Ainda assim parece mal, é a minha opinião, para ouvir a tua. Parece-me que uma televisão de clube devia exatamente ser porta-estandarte dessa pluralidade, dessa democracia, até promover exatamente o que é um clube democrático com várias ideias, várias hipóteses e depois os sócios decidirem, não é? Como é da sua competência. Até porque parece-me que o Porto precisa disso, porque eu também, como quase toda a gente, eu sou da opinião que o presidente Pinto da Costa se vai manter no cargo. Claro. Há a questão da percentagem,
para mim vai ser interessante perceber a percentagem, mas acho que se vai manter no cargo. Agora, o que penso eu, na minha opinião, que o Porto mais podia tirar destas eleições, mais do que uma mudança, neste caso de paradigma, que à partida não acontece, é haver a discussão sobre aquilo que tem sido a gestão, principalmente nos últimos anos, e aquilo que são as ideias para o futuro do Porto, porque embora eu creia, esteja plenamente convicto que o Presidente Pinto Costa vai voltar a ser eleito, o Presidente Pinto Costa há de chegar a um dia em que não vai continuar a ser Presidente do Futebol Clube do Porto, porque essa é a lei da vida. E nesse dia, o Porto vai de facto ter que mudar pelo menos de Presidente. E então, eu creio que é preferível essa discussão começar antes e se começar a perceber as possíveis ideias, os possíveis caminhos, as possíveis soluções para os problemas que se sabe que o Porto tem, porque são públicos, não é? O Porto é uma SAD cotada na Bolsa e quando isso acontece, normalmente, pelo menos a parte financeira fica muito a descoberto. Portanto, os problemas que são públicos, como é que se podem resolver esses problemas, sendo que o Porto tem que, por um lado, fazer face às questões financeiras que sabemos que tem e, por outro lado, competir desportivamente com o Benfica, que está com um músculo financeiro assinalável, principalmente para a realidade em Portugal. Portanto, eu creio que tinha toda a vantagem, mesmo para o próprio Porto, mesmo olhando para o futuro, tinha toda a vantagem que essa discussão tivesse lugar e que se pudesse de alguma forma começar a antever, não aquilo que poderá ser a realidade agora, mas aquilo que será a realidade a médio prazo, dentro de mais 4 anos, não sei, alguns no tempo. Acho que era importante para o Porto que isso acontecesse, mas... Vamos ver o que é que acontece. Pedro não está nas primeiras páginas dos jornais de hoje, mas lá está, a nossa sexta-feira de revista da semana, e vou pegar aqui num tema que te é muito caro, porque és leixonense, como toda a gente sabe, que te conhece e que te vai seguindo, e foi uma semana dura, que começou no fim de semana passado, já depois da nossa revista de imprensa, para o Leixões, e quando digo dura, com muita polémica, é que Paulo Lobo também não se furtou, pelo contrário, com o presidente da SAD de Leixões, com o Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, com uma troca bastante séria de acusações entre as partes, e depois que também culmina com a saída de Luís Silva, capitão do Leixões, que obviamente, eu disse-o aqui já, notei que obviamente deixou alguma tristeza entre os adeptos dos Leixões, porque os leixonenses gostam de ter os seus bebés, as suas referências no plantel. Acaba por ir para o Desportivo de Chaves, onde está Carlos Pinto também, que passou pelo Leixões, e acabou por não ser assim uma surpresa tão grande. Fala-se de Tiago Fernandes, que também está obviamente a gerar alguma contestação entre os adeptos do Leixões, porque sei o que ajuda, e que ajuda tem o nome que se sabe. Tiago Fernandes não quer dizer que não possa resultar, mas é realmente um momento de alguma ebulição no teu clube, na SAD do teu clube, e portanto perguntar-te como é que à distância assististe a tudo isto. Como sempre, com muita atenção, com a atenção e com o cuidado possível. Obviamente que eu passo 11 meses por ano a 6.000 km de Matosinhos, não consigo medir o pulso àquilo que se vai passando em Matosinhos, mas é fácil perceber, é facílimo perceber que as coisas não andam bem, não andam em paz. Começando pelo início. Normalmente dizem em tom jocoso e provocatório às vezes acerca do Leixões que nós somos o Benfica dos pobres ou o Benfica da segunda B, porque na realidade da segunda liga nós somos de facto uma equipa que movimenta muita gente e somos um grande, digamos assim, da segunda liga. Portanto eu percebo essa comparação. Para mim é o Leixões de Matosinhos, mas percebo essa comparação. Mas se comparação houvesse a fazer, eu acho que nós éramos mais o Sporting dos pobres ou o Sporting da segunda liga, porque nós andamos sempre em confusões. Isto é uma marca de Leixões. Eu tenho quase 40 anos de vida e quase 40 anos de sócio e não conheço, excetuando um curto período de tempo em que de facto atingimos a nível desportivo e a vários níveis coisas impensáveis, o Leixões esteve globalmente não sempre... Não te lembras do Leixões em paz, não é? Não te lembras do Leixões em paz? Não, no tempo ou poucas vezes. No tempo do José Manuel Teixeira com o Carvalhal, naquele período em que fomos à final da taça, não, aí houve paz, porque o clube estava numa fase exuberante, numa fase de conquista a todos os níveis, não, nós éramos o clube da moda naquela altura, pronto, e nessa fase, de facto, houve alguma paz, houve algum consenso,
mas também fruto de um cenário desportivo principalmente, entre outros, mas desportivo, que não é comum, não é fácil acontecer todos os dias. Portanto, nessa fase, e eu estava dentro do processo, houve de facto alguma paz e houve globalmente algum consenso. Mas fora disso, esta é globalmente a realidade do Leixões. O Leixões normalmente é um clube que desperta muitas paixões e as pessoas discutem tudo apaixonadamente e depois leva a estas questões. Dizer-te, em primeiro lugar, dar os parabéns à Máfia Vermelha, antes que me esqueça, porque a Máfia Vermelha, que é claro que o clube faz hoje 17 anos, e tanto dar-lhes os parabéns, são 17 anos a apoiar e merecem de facto essa menção honrosa. Sem Começando dúvida. pela questão da guerra com o sindicato, com tristeza, assistia tudo com muita tristeza. Não tenho no presidente do sindicato uma pessoa pela qual nutre grande simpatia, porque honestamente acho que ele tem diferentes pesos e diferentes medidas para diferentes situações, não é? Vida é casos que nós sabemos de clubes que estão constantemente em cumprimentos e não o vejo fazer muitas vezes o barulho, neste caso, que fez com o Leixões. Independentemente disso, o Leixões tem que se resolver com os seus jogadores, se está em dia, se não está em dia, mas dizer-te que em relação à SAD, para mim há três coisas fundamentais, há três parâmetros fundamentais, um negativo, um positivo e um cinzento que para mim é mais importante. A nível positivo, por aquilo que vem para o exterior e por aquilo que nos é dado a perceber, porque nós leixonenses não podemos pedir contas à SAD diretamente, porque nós somos sócios do clube. O clube, ok, tem 40% da SAD, mas nós somos sócios do clube. Nós podemos falar com o Sr. Paulo Lopes e pedir-lhe explicações, ele dá se quiser. Ele dá se quiser. Porque ele tem eventualmente que dar explicações ao Jorge Moreira, que é o presidente do clube. A mim, por exemplo, Pedro Correia como sócio, apesar de ser sócio há quase 40 anos, etc., não me deve explicações. E isto ao Remo tem que ser dito, porque nós temos que, e é por isso que eu agradeço esta oportunidade, porque acho que nós temos que começar a pensar nas coisas de outra maneira. Nós não podemos só estar a disparar em todas as direções, isto eu estou a falar mais internamente. Portanto, eu creio que a nível financeiro, por aquilo que vem cá para fora, a SAD globalmente tem feito um bom trabalho. Porque, segundo aquilo que foi reportado cá para fora, o Leixões a SAD tinha uma dívida astronómica, o Leixões também tem uma dívida grande, tanto quanto sei, que foi paga em 50% e que neste momento estará à volta dos 2,5 milhões de euros. Se isto é verdade, isto é o que tem vindo cá para fora, se isto é verdade, é um bom trabalho. Há realmente um caminho trilhado, não é, nesse aspecto? É um bom trabalho, é um bom caminho de gestão financeira. Isto a nível positivo. A nível negativo, a política desportiva é errática, na minha opinião, é errática. E é errática neste sentido. Eu entendo perfeitamente, como pessoa da área da gestão do desporto, lá está, pondo as questões das paixões de parte, eu entendo perfeitamente que se tenham que vender jogadores para pagar contas. Eu entendo isso perfeitamente. Faz parte da realidade da indústria em que vivemos. Não podemos resistir muito a isso. Podemos criar condições para termos condições para resistirmos mais a isso, mas não podemos, no limite, resistir muito a isso. E quando o Leixões, que está na segunda liga, tem propostas de 500 mil euros por um jogador ou assim, olha, graças a Deus. E também mérito a quem trouxe esses jogadores, já agora, não é? Sim. Quem os tem no plantel, pronto. Onde é que para mim é o busilis da questão, e é a área cinzenta aqui, e é o grande busilis da questão? É a questão do protocolo entre o clube e a SAD. Este protocolo está a ser cumprido ou não? Pergunta 1. Pergunta 2. Se este protocolo, independentemente de estar a ser cumprido ou não, se é justo para ambas as partes. Isto para mim é a grande questão neste momento entre clube e SAD e clube, e são estas questões que deviam, tanto quanto possível, ser aclaradas. Dizer também em relação ao Luís Silva, só tenho duas coisas a dizer em relação ao Luís Silva. Obrigado e até já. O Luís Silva é um homem da casa, é um menino da casa. Eu vi o Luís Silva, acompanhava o Luís Silva a jogar menino. É um menino da casa, já saiu de Leixões e voltou, e há de sair e há de voltar como jogador ou como seja o que for, tem as portas abertas, foi um bom profissional, parece-me a mim, é um bom jogador, foi um bom profissional, é um dos nossos. Sem dúvida. Saiu para ir jogar noutro clube, temos que aceitar isto, é um profissional de futebol, tudo de bom menos contra nós, claro. O resto tudo de bom para ele, e até já, não é adeus, é até já.
volta. A vida do futebol é esta, não há que resistir a isso. E parece-me, Pedro, desculpa interromper-te, não sei se concordas comigo ou se concordarás comigo, depois dessa situação com o sindicato, em que Luís Silva está no centro do furacão como capitão, inclusive aparece o recibo de vencimento de Luís Silva tornado público, havia ali um mal-estar já bastante grande que era difícil de tornear. E portanto, se calhar para as partes, incluindo para o Leixões e para o Luís, poderá ser um bom momento para esse até já. E entretanto as coisas mais tarde ou mais cedo, porque é como tu dizes, o Luís Silva é leixonense de nascença, portanto isso não se muda, não é? Não, e volta. Eu não gostei disso também. Dizer-te, por exemplo, não gostei. Não, aliás, já não é a primeira vez que a SAD faz isso. Eu entendo que as pessoas têm que se defender. Quando as pessoas estão a ser acossadas e acusadas, eu percebo que as pessoas tenham que defender. E percebo perfeitamente, porque eu também já estive lá dentro. O Leixões é um clube muito difícil. É um clube apaixonante, mas é tão apaixonante quanto difícil. E este é um pedido público que eu faço, que as pessoas pensem bem. Não podemos só sentir, temos que começar também a pensar. Eu não estou nem a favor nem contra o Sr. Paulo Lobo. O Sr. Paulo Lobo há de ter os defeitos e há de ter as virtudes. Claro. Depois, para mim, a questão é, como te disse anteriormente, é a questão do protocolo, se está a ser cumprido ou não, e se o protocolo é ajustado. Porque, por exemplo, o clube, e isto o Jorge Moreira, e já agora também os parabéns à direção do clube, que ultimamente, a nível de comunicação, tem feito um excelente trabalho, à parte de outros trabalhos que, segundo me parece, também estão a fazer bem feitos, mas a nível da comunicação tem feito um bom trabalho ultimamente, tem criado novos canais de comunicação, tem comunicado mais e melhor connosco, e vou-te dar 2 exemplos. O Jorge Moreira, ultimamente, deu algumas entrevistas, e eu assisti às entrevistas, e uma das coisas que ele referiu numa das entrevistas é que os nossos estatutos de nação de 1950 e tal. Exatamente. Isto é uma responsabilidade nossa. Isto é uma responsabilidade nossa, minha também, como leixonense. Isto é uma responsabilidade nossa. Não é do Sr. Paulo Lobo, não é de mais ninguém. É uma responsabilidade nossa. Nós chegamos até aqui com os estatutos de 1900 e tal, ou seja, nós temos que começar a olhar para dentro, para nós, para dentro, a cuidar do clube, que é o que nos calha neste momento, é o clube, e com a SAD tentarmos entender o melhor possível, porque agora, e para terminar a parte de Leixões, não é? Temos outros assuntos naturalmente para sem problema, até porque nós somos seguidos por muitos leixonenses, portanto... Mas deixar também isto, uma das coisas excelentes que o Leixões, a direção do Leixões Clube, e está no Facebook do Leixões Clube, colocou online ultimamente, foi uma rubrica chamada Por Falar Nisso. Exatamente. Em que fala de questões relacionadas, para já, até agora, com o estádio. Tem 2 episódios, cerca de 5 minutos cada um, portanto são 10 minutos, em que fala da realidade do Estádio do Mar. Os terrenos, isto foi sempre muito discutido em Matosinhos, os terrenos, quanto é que valem os terrenos, se foram vendidos, se foram... E eu chamaria a atenção das pessoas para verem bem isso. São 10 minutos. Aquilo está muito bem feito, está muito bem explicado. São 10 minutos de terror, Remo. São 10 minutos de terror. E o que eu acho que nós temos que fazer como leixonenses, que gostamos do clube, como eu gosto, e como outros gostam tanto como eu, ninguém gosta mais do que eu, mas seguramente há muitos que gostam tanto como eu, é olhar para estas coisas e perceber como é que chegamos aqui, antes de batermos na SAD, porque eu não digo que não haja razões para protestar com a SAD, para mandar vir com a SAD, para criticar a SAD, eu pelo menos faço a crítica a nível desportivo. Por exemplo, nós não conseguimos ter uma espinha dorsal 2-3 anos seguidos, são tantos jogadores a entrar e a sair, e os treinadores também entram e saem, nós temos dificuldade em manter uma espinha dorsal. Pelo menos de ter um núcleo de 5, 10 jogadores que estejam 2, 3, 4 anos no clube, para que depois os outros miúdos possam vir, possam ir, possam ser vendidos, se for o caso, ou o que seja. Nesse aspecto, por exemplo, é uma crítica que eu faço à SAD. Mas em tudo o resto, creio que nós temos que olhar mais para dentro, olhar para nós e perceber como é que podemos ajudar o clube. Parece-me que esta direção está a fazer um bom trabalho, pelo menos é gente que eu conheço e reconheço como leixonenses. Agora, olhem bem, por exemplo, para esses 2 clipes de 5 minutos, percebam o espaço de tempo a que eles se referem e percebam como é que nós chegamos a este estado. Porque é isso que eu acho que nós temos que perceber, é percebermos como é que chegamos a este estado, como é que as coisas aconteceram, para depois podermos começar a construir o futuro. Porque enquanto não conseguirmos fazer isso, e eu de uma das últimas vezes que estive em Matosinhos, disse isso à direção do Leixões, às pessoas que estavam na direção do Leixões e que estão hoje na direção do Leixões, nós temos... Clube, né? Leixões Clube, nós temos que abrir a caixa de Pandora, e é isso que eles estão a fazer com aquilo. É isso exatamente que eles estão a fazer com aquilo. Não é acusar ninguém, porque nem se fala de nomes, a gente sabe quem foi, mas não se falam de nomes, nem é por aí, porque isso depois há justiça o que é da justiça,
Nós tratamos a nossa parte e há justiça, o que é da justiça. Agora, mas perceber-se bem porque é que chegamos a este ponto e como é que chegamos a este ponto. Porque nós não temos culpa, muitos de nós, mas temos responsabilidade nisso. Nós temos que assumir isso, porque só assim é que vamos conseguir mudar o futuro. Porque senão vamos ficar sempre nesta lenga-lenga de acusar, e este, aquele, e o outro, e não vamos andar para a frente. Vamos ficar assim nisto ou até andar para trás. Portanto, temos que perceber o que é que se passou, o que é que se está a passar, o estado em que estamos e o que é que queremos para nós enquanto clube. O que é que queremos para nós enquanto clube. E depois vamos à SAD. Vamos ver com a SAD, vamos nos entender com a SAD, porque a SAD agora não é nossa. E também era interessante, e esses vídeos também ajudam a entender isso, porque é que a SAD já não é nossa. Pedro, antes de avançarmos para outro tema, e até como eu digo, o Leixões é um clube muito seguido aqui na quarentena da bola e que eu também acarinho bastante, esta questão da saída de Cajuda e a possível entrada, que me parece muito provável, de Tiago Fernandes e também João Eusébio no Sub-23. Olha, em relação ao Tiago Fernandes, não é um nome que me deixe muito entusiasmado, porque os trabalhos que ele teve a nível sénior mais recentes, que foram no Chaves e no Estoril, não foram trabalhos muito felizes. A nível da formação tem algum currículo. Também sei que a SAD... o sim ao sopas, não é? Para Tiago Fernandes, no fundo, também, não é? Remo, a partir do momento em que ele... tem, não é? A partir do momento em que ele for confirmado como treinador de Leixões, desejo tudo de bom e do melhor. Claro. De preferência que ele seja campeão da segunda liga. Eu sei que não é esse o objetivo, ou aparentemente não é esse o objetivo para o próximo ano, mas desejo-lhe tudo de bom e do melhor. Não sou capaz de torcer contra um treinador de um clube meu, mesmo que diga assim, entusiasma-me à partida, não. Mas isso não interessa. A partir do momento em que ele entra, é começar a trabalhar, estamos com ele e vamos para a frente com ele. Isso não interessa. A questão que se coloca aqui, pronto, a saída do Manuel Cajuda. O Manuel Cajuda é um treinador muito carismático, é um treinador experiente. Parece-me que a SAD provavelmente vai mudar de paradigma. Este ano que passou era um paradigma, era uma ideia de subida e agora será uma ideia mais de potenciar jogadores para vender, para estabilizar as contas, porque temos aquele problema, mais um problema que temos que perceber quem é que o criou e como e porquê, que é o do jogo duplo, que é a maior vergonha da nossa história. Pronto. E também nós não temos culpa. Nós, leixonenses, não temos culpa disso, mas temos que perceber como é que as coisas aconteceram, porque enquanto não percebermos bem como é que as coisas aconteceram e mudarmos o chip, vão acontecer mais coisas destas. E eu não sou bruxo, nem sou zandinga, nem jogo cartas, nem beijo bolas de cristal, mas, porque a história repete-se, a culpa é sempre de alguém, nós batemos em alguém e depois volta a acontecer um desastre qualquer. Porque depois é fácil vir um demagogo, vir alguém contar umas histórias e nós embarcarmos. E não podemos fazer isso, porque isso dá a asneira que estamos a ver. Porque isto que estamos a viver hoje não é culpa de quem está hoje, nem da direção do clube, nem da SAD. As responsabilidades disto ter chegado a este ponto estão mais para trás, cerca de 10 anos para trás. É aí que está a desgraça. E é aí que temos que ver o que é que foi feito, como é que foi feito e como é que nós, também enquanto leixonenses, permitimos de alguma forma que isso tivesse acontecido. Sem caça às bruxas, porque nem é a pessoa em causa, que eu nem vou referir o nome, nem é a pessoa em causa, não é isso, é percebermos como é que as coisas funcionaram, para podermos evitar daqui para a frente que volte a acontecer igual e para que possamos ser um clube. O Leixões é um clube inclusivo, não é um clube só de pobres, ou só de ricos, ou só de pescadores, ou só de doutores. Não, o Leixões é um clube tão inclusivo, Remo, que até permitiu que um indivíduo como eu jogasse no Leixões. Sem qualidade para isso, é tão inclusivo quanto isso, portanto não pode ser mais inclusivo do que isso. Percebes? Não pode ser mais inclusivo do que isso. Temos que olhar para a frente, percebendo muito bem o que foi feito para trás e como foi feito. Eu sou daqueles que acha que quando o Leixões se conseguir unir como um todo, que não existe isto da SAD e do clube, que é difícil, não é no Leixões, é em todos os clubes, mas quando conseguirem fazer isso é uma força a ser reconhecida, atenção, porque o potencial é gigantesco. As pessoas podem muito bem, mas... Aqueles 2 anos que eu te referi com o José Manuel Teixeira e com o Carvalhal, que fomos à final da taça, etc., nós naqueles 2 anos vivemos e conquistamos coisas que, com todo o respeito, muitos clubes com 100 anos não conseguiram fazer. Não consegue, claro. Nós estamos na história da taça UEFA
como o primeiro clube da terceira divisão a participar na fase regular da Taça UEFA. Nós estamos na história das competições europeias como o primeiro clube da terceira divisão a chegar a uma final da Taça. E estamos na história também das competições europeias por uma das maiores remontadas sempre, ex aequo com o Barcelona. Portanto, nós temos uma história riquíssima. Nós, quando a vela, usando uma expressão marítima, porque é um clube do mar, quando a vela está em condições, o vento sopra-lhe por trás e nós somos imparáveis. O problema é que a vela está sempre rota. Sempre rota. E depois, claro, quando se conseguir resolver isso, não é? Vai contra as rochas, mete água por todo lado, pronto, depois é uma desgraça. Mas temos é que pôr a vela em condições, porque depois o vento dá-lhe por trás e nós vamos por ali fora. Não tem problema nenhum. Muito bem, ficou aqui este momento muito importante para mim também, até mais uma vez, devido ao respeito e ao carinho que tenho por todos os leixonenses que nos seguem, e felizmente são muitos, e um abraço para todos eles, e que tudo corra pelo melhor, porque o futebol português precisa de um Leixões forte, e eu sou disso apologista. Vamos fazer aqui a transição da análise nacional para a internacional, na nossa parte final, com algo bonito que interessa recordar, que é a primeira página em Portugal, mas também a primeira página, por exemplo, em Itália, no conceituado Gazzetta dello Sport, que diz Inter Amore, com M-O-U, Mo Special, 10 anos depois daquele título europeu do Inter, que fica na história, sem dúvida, porque o Inter de Mourinho não era nem de longe nem de perto a melhor equipa da Europa, mas foi uma equipa a Mourinho, bateu o pé, porque o Futebol Clube do Porto também daquele ano poderia não ser a melhor equipa da Europa, e outros exemplos que podemos dar, mas foi Mourinho e o toque de Mourinho, sem dúvida. Quem se lembra daquela meia-final com o Barcelona, por exemplo, e até me parece que foi bem mais complicado do que bater o Bayern na final. É realmente um momento histórico do Inter, mas também do futebol português, por causa do José Mourinho e do que conseguiu fazer com aquele Inter, com aquele grupo de homens que ainda hoje eu vi as entrevistas de Milito, de Zanetti, de toda a gente daquela equipa a dizer que realmente Materazzi, que aquele gigante que batia em toda a gente e que quando o Mourinho se foi embora chorou como um bebê, e portanto foi realmente, eu não sei se, e que me perdoem obviamente os adeptos do Futebol Clube do Porto, e se calhar nem é o que o Mourinho pensa, mas não sei se não terá sido mesmo entre os trabalhos especiais o trabalho mais especial. É evidente que é mais difícil ganhar a Liga dos Campeões e a Liga Europa com o Futebol Clube do Porto em 2 anos seguidos, bem entendido, não há nenhuma dúvida sobre isso, mas parece-me que este trabalho com o Inter, até pela forma como o Mourinho fala disto tudo, foi realmente especial. Sim, foi especial, foi muito especial, até porque ele na altura teve que bater um Barcelona que é provavelmente a melhor equipa da história. E eu acho que o Cristiano Ronaldo e o José Mourinho são o melhor jogador do mundo e o melhor treinador do mundo, principalmente porque eles ganharam em todos os contextos em que estiveram. Não tiro mérito nenhum aos Guardiolas, a esses treinadores todos. O Messi, jogador fantástico, o Guardiola um treinador fantástico, aprecio muito tanto a forma de um treinar como a forma de um jogar, aprecio muito, sou fã, mas para mim os melhores são o José Mourinho e o Cristiano Ronaldo. Neste caso o José Mourinho ganhou com o Porto com uma equipa de tostões, porque hoje é fácil olhar para trás e mas tinha o Deco. Não, mas o Deco naquela altura não era o Deco, era o Dequinho. Nisso vinha desacreditado, o Deco não era propriamente, não era este Deco, como é evidente. Nuno Valente, que tinha chegado de Leiria, Derlei também, Paulo Ferreira do Setúbal. Quer dizer, estamos ali um trabalho famoso. Era uma equipa naquela altura, principalmente a que ganhou a Taça UEFA, que para mim foi a equipa até que mais me encantou. Sim. Eu devo-te confessar, dos jogos que eu mais revejo Celtic, do Celtic, é uma coisa linda. O Balásio. Para mim, o Balásio em casa é brutal. Aquilo é expulso também com um momento muito curioso. Com o e não é só isso, Remo. Quando eles fazem 1-0, é verdade. Eu como adepto, torcedor português, assim, olha, acabou para o Porto. 1-0 e a Lazio tem uma equipa fabulosa. Acabou, porque Cláudio Lopes e tal, ainda para mais uma equipa talhadíssima para contra-ataque, com Cláudio Lopes, tipos rápidos na frente, e quando vi 1-0, olha, isto acabou para o Porto. O Porto arrasou-os completamente. Foi um recital de bola. Aquela equipa de 2003, da Taça UEFA, era uma equipa de pé descalço. Aquilo era uma equipa que custava 25 tostões. Era jogadores que vieram... Para a dimensão europeia, sim. Era uma equipa que era impensável fazer aquilo. E ele fez aquilo e no ano a seguir repetiu. Na Champions. E depois vai para o Inter com uma equipa de velhotes. Uma equipa de velhotes. Não é? Nós estamos aqui, o Inter estava desacreditado. Nós estamos aqui, pronto, a levar isto um pouco também na leveza, não é? Uma equipa de velhotes, alguns já em fase bem descendente, já cansaditos, já um bocado desgastados, não é? E ele consegue aquilo tudo e consegue pôr um tipo como o Materazzi a chorar como uma criança quando ele vai embora.
Portanto, tem que ser uma pessoa muito especial. Mais do que um treinador, tem que ser uma pessoa muito especial. E depois foi para o Chelsea, que não ganhava há 50 anos, ganhou, com um presidente que não deve ser fácil. Isso é... Não deve ser fácil. Foi para o Manchester United, uma casa a arder, segundo dizem, depois da saída do Sir Alex Ferguson. E ainda conseguiu ganhar uma taça UEFA e ficar em segundo lugar. Portanto, um grande orgulho para mim ser do mesmo país que ele, só isso, ser uma pessoa do futebol e ser um grande orgulho de termos gente desta. Portanto, tantas vezes há coisas menos boas no nosso futebol, nós temos ali duas bandeiras fantásticas pelo mundo fora, duas pessoas que eu como pessoas admiro muito, um tipo inteligentíssimo, com uma capacidade de gestão emocional brilhante, um tipo ainda para mais que não foi jogador de futebol, não foi jogador, mas não foi de alto nível, e consegue fazer o que ele fez, fruto da inteligência e do trabalho dele. Portanto, notável, e de facto não me admira que o Inter tenha essa admiração por ele, e creio que se as coisas no Tottenham estabilizarem minimamente, ele tiver um pouco de sorte, porque isto também eles estão a lesionar-se e a sair, que aquilo também não está fácil. Se ele tiver um bocadinho de estabilidade, eu creio que ele também vai fazer qualquer coisa no especial no Tottenham, que também já não ganha há muito tempo. Portanto, acho que ele também pode fazer ali qualquer coisa de especial, pelo menos eu espero por isso. Ora bem, vamos para terminar, há aqui 3 portugueses em destaque e nós temos falado dos 3 muitas vezes. Primeiro, vamos à Espanha, Mundo Deportivo, Nelson Semedo, mais desejado nesta altura na Europa, porque tem Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern de Munique e Inter de Milão, todos já fizeram chegar ao Barcelona, não é rumor, estão interessados em Nelson Semedo, vai de encontro àquilo que dizíamos aqui há umas semanas atrás, bem te lembras. Se o Barcelona não quer, não vai faltar por essa Europa fora gente a querer Nelson Semedo, mas também avisaste na altura e parece-me que foi e quero enaltecer isso, uma análise muito coerente. Às vezes é um jogador de top, mas não se adapta exatamente àquele estilo do clube onde está e passa para outro onde realmente vai ser mais valorizado. Portanto, não falta, e Nelson Semedo está talhado para jogar, lá está, estes clubes que eu falei, por si só, já está explicado que vai jogar num dos melhores do mundo, outra vez, não será, é o tipo de lateral, como já aqui referiste, exatamente que o Barcelona gosta, não é? E o Manchester City neste caso também, à partida não é, mas pode ele quer trocar o Cancelo com Semedo, é engraçado, mas também não resultaria, não é? Na mesma perspectiva. Sim, pode ir aprender com o Guardiola a jogar dessa forma, porque o Guardiola, o que acontece, os laterais muitas vezes entram ali quase como médios interiores, naquela primeira fase de construção entram ali quase como médios interiores, portanto ele tem ali uma variedade de saídas de bola para sair em posse, e o Nelson normalmente é um jogador mais de ir embora e ir por ali fora, portanto, à partida até esses dois clubes seriam os que menos se adaptariam à partida às características deles. À chegada, também ele pode ir para lá e evoluir, também vai ser treinado pelo mestre do tiki-taka e da posse de bola, portanto pode perfeitamente também evoluir e tornar-se um jogador diferente, mas acho que ele encaixava melhor na Juventus ou no PSG, no Bayern Munique, acho que nesses clubes ele encaixava-se melhor, sinceramente, mas pronto, vamos ver. O que é certo é que ele tem meia Europa atrás dele e não é por acaso, felizes de nós que temos um defesa direito entre vários, assim, por acaso precisávamos dar mais opções para o outro lado, só temos duas. Tem que o Rafael Guerreiro regressou desta pandemia fortíssimo e foi até elogiado por toda a gente no Borussia, porque realmente é um jogador, às vezes eu acho que ele devia jogar mais à frente e não propriamente a lateral, como faz no Borussia precisamente, muitas vezes, mas pronto, há Rafael Guerreiro, não é assim tão mal, há Mário Rui, agora claro que se estivéssemos à esquerda ou que temos à direita, isso aí já era... Sim, é uma questão de quantidade, mais do que qualidade, é como tu dizes, referiste aí dois, ainda há o Kevin... Sim, Kevin Antunes, sim. Que também pode jogar ali, portanto temos algumas opções, não temos tantas como na direita aquilo é a escolha do freguês. É a passada quase. Ora, outro grande craque do futebol português é sem qualquer tipo de dúvida, Bernardo Silva, e é o grande destaque, imagine-se, do AS em Espanha, a primeira página quase total, uma entrevista ao craque do Manchester City, ninguém tem mais experiência que o Real Madrid na Liga dos Campeões, e diz Bernardo Silva, cuidado que nunca se pode dar o Real Madrid como morto numa competição como a Liga dos Campeões, e ele também diz que o preço de João Félix foi justo, porque pagou-se o talento, o potencial, etc, e portanto isso está tudo lá, e nós também já falamos disso aqui, e portanto sobre o Real Madrid acho que é um conselho avisado e bastante sensato de Bernardo Silva, porque o Real Madrid pode não estar a jogar nada, mas para chegar à Liga dos Campeões e ganhar aquilo, não é? Portanto
É a competição deles. Eu acho que a Champions é a competição deles. Eles estão talhados para aquilo. O Barcelona mais para lá a Liga, mas o Real Madrid na Liga dos Campeões, aquilo eles de facto às vezes transformam-se para muito melhor, portanto é avisado terem cuidado, mas por outro lado também o treinador conhece bem com quem vai lidar, também pode ser um ponto de vantagem para o City, vamos ver. Pedro, para terminarmos, André Vilas-Boas está num braço de ferro com o presidente do Marselha, já sabemos, que até já lhe ofereceu um aumento de salário, mas ele não aceitou ainda. Tem muito a ver com esta saída de Zubizarreta, que deixou também Vilas-Boas muito desconfortável, e também com a falta de garantias de que o Marselha vai poder apostar forte, tal como os adversários mais diretos. Já nem falo do PSG, falo do Lille, do Nice, do Lyon, etc. Mas depois apareceu aqui o Newcastle cheio de dinheiro, que falou-se de todos os nomes, e afinal quem o senhor árabe queria era Vilas-Boas, e a proposta foi para Vilas-Boas e ele rejeitou, o que diz bem daquilo que já falamos também aqui uma ou duas vezes, incluindo na rádio. André Vilas-Boas gera a sua carreira de outra forma, e não é propriamente a questão financeira que o vai convencer. Portanto, porque eu estou a dizer isto porque em Inglaterra, nos jornais, há um choque, dizem chocante, Vilas-Boas diz não ao projeto milionário do Newcastle. Mas nós aqui, que conhecemos melhor aquilo que é a carreira e as ideias de André Vilas-Boas, não será nem surpreendente este braço de ferro com o presidente do Marselha pelos motivos enunciados, nem este não ao Newcastle, que deixou os ingleses tão espantados. Sim, o André Vilas-Boas provavelmente terá a percepção, por exemplo, nós dois temos bem essa percepção de que a estrutura também é muito importante, ou seja, não é uma questão de só um caminhão de dinheiro que vai resolver o problema. A estrutura é muito importante e provavelmente isto é a minha ideia, porque obviamente não serão os números aqui a ser o problema, provavelmente ali a questão será da estrutura. Se puder entrar no projeto um CEO, um diretor-geral, um diretor desportivo português ou alguém em quem o André Vilas-Boas confia, um Antero Henrique, um Luís Campos, alguém desse género, se puder entrar nesse projeto alguém desse género, provavelmente a resposta pode ser outra. A questão tem muito a ver com aquilo que será a estrutura, creio eu, e a política desportiva, porque não é só uma questão de ter dinheiro e juntar estrelas. É muito mais complexo do que isso. Se fosse só uma questão de ter dinheiro... Ele já passou por isso no Chelsea, acho que isso para ele foi quanto baste, digo eu. Pois, e para venceres na Liga Inglesa tens que ter de facto essas condições. Porque dinheiro muitos têm, ok, o Newcastle agora vai ter mais, mas dinheiro muitos têm, não é por aí. Uma equipa que esteja mais sólida, a partida tem mais vantagem, mesmo que contra uma equipa que tenha mais dinheiro, mas que vai ter que construir tudo de início, vai ter que se tornar de uma equipa de meio da tabela, apesar de ser um clube histórico, numa equipa que vai competir pelo título. Portanto, isto leva tempo, é preciso paciência. O próprio Manchester City não ganha todos os anos e, no entanto, sabe-se que também há ali muito dinheiro, portanto, há uma série de fatores e ele provavelmente já está avisado disso e está também a gerir mediante essas situações, creio eu. Muito bem, Pedro, muito obrigado por teres aceito esta mudança de horário, que hoje foi fundamental para eu tratar aqui de uns assuntos pessoais, e obrigado pela tua disponibilidade, foi mais uma vez excelente, mais uma hora muito bem passada. Um grande abraço, marcamos enquanto na próxima sexta-feira e antes, no podcast de Futebol das Arábias, sempre aqui também, passado na quarentena da bola, e obviamente bom fim de semana e inshallah. Bom fim de semana, até para a semana e como sempre, inshallah. Grande abraço. Abraço.